Era mais uma manhã de quarta-feira, no dia 8 de agosto de 1973, um dia comum para a polícia de Pasadena, até que exatamente às 8h24, a telefonista do 911, Velma Lines, atende o chamado de um adolescente um tanto quanto intrigante, que ele diz que o melhor seria a polícia ir até lá, porque ele acaba de matar um homem. E aí, eu sou a Cas, doces ou travessuras? Happy Halloween! E o caso de hoje, The Candyman. Se você gosta de conteúdos com suspense, terror psicológico, mistério, lendas urbanas e crimes reais, não deixa de se inscrever aqui no canal para acompanhar conteúdos como esse. Deixa aquele like que ajuda bastante a menina aqui. O mais importante é que você acompanhe o vídeo até o final. Compartilha esse vídeo para todo mundo que você sabe que gosta desse tema. Compartilha também nas redes sociais. Me marca lá que eu vou lá conferir e repostar vocês, tá bom? E simbora pro vídeo! Dean Arnold Cornwell nasceu em 24 de dezembro de 1939 em Fort Wayne, Indiana. Ele era o filho mais velho de Mary Emma Robson e Arnold Edwin Cornwell. Arnold, ele era um homem muito rigoroso com os filhos e Mary era totalmente o contrário, era uma mãe super protetora. Seus pais estavam ali sempre brigando e em 1946 eles se divorciam, o que cria ali uma certa tensão dentro do núcleo familiar. De tal modo que Mary vendeu a casa da família e foi morar em um trailer no Memphis, Tennessee. Já Arnold foi convocado pela Força Aérea dos Estados Unidos e com isso foi viver em outra parte, de tal modo que os filhos acabaram perdendo o contato com o pai, até que chega em um momento onde Mary e Arnold decidem voltar com o relacionamento. Um erro, talvez, porque não funcionou. Spoiler. Então, depois de separados, Mary se casa com um vendedor de relógios que se chamava Jake, e a família se mudou para Vidor, que fica no Texas. Seguindo o conselho de um vendedor de nozes, amigo ali do padrasto de Dean, a família abriu uma pequena empresa de doces na garagem de casa que ficou chamada como Pecan Primes. Entre ali 1954 e 1958, Dean frequentou a Vidor High School, que foi onde justamente ele se formou. E pouco tempo depois de formado, ele se mudou com a sua família para Houston, onde a maioria dos doces eram vendidas, já que era o maior consumo, foram para lá que eles resolveram ir porque o comércio seria melhor. E então aí a família abriu uma loja, que também ficou chamada como Pinca Price. Em 1963, Emma, a mãe do Dean, ela resolve se separar do Jake, o então atual marido dela, e resolveu começar um novo negócio de doces que ela chamou de Coral Candy Company, que foi aí onde Dean foi nomeado como vice-presidente da fábrica. E Stanley, que era o seu irmão, foi nomeado o tesoureiro. Ainda naquele mesmo ano, um adolescente que era funcionário da empresa reclamou para Mary que um dos filhos dela tinha feito uns avanços sexuais contra ele e que ele não tinha gostado nem um pouco. Mas Mary, em vez de perguntar qual dos filhos e ir conversar com o filho, não, simplesmente ela demitiu o rapaz que fez a queixa. Mesmo estando envolvido em todo o comércio da família, e aparentemente, segundo diziam, o Dean era um rapaz bastante desenvolto para isso que ele fazia, ele queria algo mais, ele queria se destacar em outra coisa. Então, em 1964, ele resolveu que ia fazer parte do exército, onde de início ele foi mandado para o distrito de Fort Polk e na Louisiana, e logo depois ele foi para Fort Benning, na Geórgia. Só que lá ele ficou pouco tempo, embora o tempo em que ficou, todos os companheiros dele afirmaram que ele sempre foi um cara muito tranquilo, muito calado, muito na dele, porém que cumpria com todas as atividades de forma magistral e muito bem. O Dean, ali, naquele tempo em que ele passou no exército, ele acabou vivendo algumas aventuras com outros soldados, por assim dizer. Tendo em vista que na época o negócio da família estava sofrendo uma certa baixa econômica, ele resolveu pedir dispensa do exército e voltar para a cidade da família para continuar dando seguimento à fábrica, né, que a mãe havia fundado ali. E ele tinha um certo dom para toda essa parte de administração, é tanto que ele consegue levantar a empresa bastante bem e começa a desenvolver muito bem o negócio da família, né? Eles estavam numa baixa muito grande e quando ele volta como administrador, ele consegue tirar eles, né, daquela decadência que vinha caindo. Só que tem um problema, eles começaram a brigar de forma legal com o ex-marido da mãe dele, com o padrasto dele, porque ele queria ter direito a metade
desse negócio que eles abriram, né? Só que eles não iam dar isso, então o Dean teve que começar a trabalhar dia e noite para poder fazer o negócio crescer bastante. E entre essas mudanças que ele fez para poder atrair mais pessoas e crescer mais toda a empresa da família, foi mudar a localização da Coral Candy Company. Ele passou ela, da localidade que ela estava, para uma rua que ficava ao lado de uma escola que se chamava Elms Elementary School, que foi lá onde acreditava-se na época que ele estava criando toda uma estratégia de marketing revolucionária, porque ele começou a dar de presente doces para todas as crianças ali da escola, adolescentes que estavam na escola, e por isso veio o nome Candyman, porque ele distribuía esses doces. Só que mal sabia as pessoas que isso não era nem um pouco uma estratégia de marketing, porque todos esses doces que estavam sendo dados ali, eles tinham um motivo muito pior do que um simples impacto publicitário. Ninguém podia imaginar todo o plano sinistro que estava por trás desse suposto marketing. E Dean começou a colocar em prática esse seu plano tão miraboloso e sinistro de entregar balas para crianças e adolescentes quando ele conhece ali dois jovens, mais ou menos dos seus 14 anos, que viriam a se tornar cúmplice dele em seus crimes horrendos. Na época, a empresa deles empregava muitos jovens e adolescentes que queriam ter aquele seu primeiro emprego, e muitos relatavam que Dean vivia flertando ali com eles várias vezes, uns receptivos, outros não, mas foi em 1967 que ele fez amizade com um dos garotos para quem ele dava doce, e um desses garotos é quem eu mencionei anteriormente, que é o David Owen, que na época ele devia ter ali mais ou menos uns 12 anos, sabe, e Dean colocava uma mesa de sinuca lá na fábrica para que os funcionários dele pudessem ir lá jogar. Como toda criança de 12 anos, quem é que não gosta de jogar, né? Então ele começou a observar que o David sempre estava ali participando, olhando, observando, jogando, e foi assim que ele começou a se aproximar do David e começou a fazer uma amizade e começou também a seduzi-lo, digamos assim, porque lembrando que o David tinha 12 anos e o Dean ele já deveria ter os seus quase 30, um tanto quanto estranho, digamos assim, pelo menos, né? Ei, antes da gente continuar, um recado aqui, ó, super rápido. O canal é novo, então eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês compartilhem o vídeo, eu preciso que vocês assistam o vídeo até o final, eu preciso que vocês comentem muito aqui embaixo. Qualquer coisa, tem um joinha, se vocês quiserem podem comentar. Ou então me dá dicas de filmes, séries, de crimes reais, de casos de terror, de lendas urbanas, seja o que for. Comenta aqui embaixo, comenta, vai, eu espero, eu juro que eu espero. Comentou? Perfeito, agora deixa o like e ativa o sininho pra você receber sempre notificações e o YouTube entender que o canal tá sendo relevante. E pra você não precisar ficar pesquisando sempre, porque aí ele aparece na sua home. A gente fica combinado assim? Eu espero, hein? E com eles dois foi basicamente aquele mesmo esquema, onde primeiro ele ofereceu trabalho na fábrica, depois, quando ganhava a confiança deles, ele fazia o quê? Ele oferecia em torno de $200 por cada vítima que eles trouxessem pra ele. Os crimes eles foram realizados ali mais ou menos entre 1970 e 1973. E especula-se que o Dean tenha matado em torno de 28 vítimas. Todos homens que iam entre 13 e 20 anos, mais ou menos. A maioria das suas vítimas, elas tinham sido sequestradas e eram de bairros de baixa renda, sabe? Onde era mais fácil as pessoas desaparecerem e era mais fácil que não fossem notadas. Geralmente, os bairros de marginalidade é muito mais difícil você notar, e quando se nota devido a todo o contexto social, infelizmente, que se tem nesses bairros, a polícia sempre tende a não fazer muito caso ou demora muito a buscar. Então, geralmente, para esses predadores, essas são as presas mais fáceis e que são as presas mais difíceis de se identificar. Na grande maioria dos sequestros, ele sim teve ajuda, tanto do David como do Ellen, já que quase 100% das vítimas eram amigas dos meninos, e algumas, inclusive, eram pessoas que o Dean conheciam e que era do convívio dele, como, por exemplo, os que trabalhavam na Coral Candy Company, né, que era a empresa de doces da família.
As vítimas, elas eram geralmente atraídas para um dos carros do Dean com aquela desculpa de que ele iria dar uma carona para os jovens até uma festa que estava tendo na casa dele. Ou às vezes, inclusive, era uma forma de levar eles dizendo que eles iam ganhar doces para provar novos doces da empresa, para saber se eram realmente bons. E essa era a tática principal que não o Dean que usava, mas sim ele usava os outros 2 garotos para poder atrair as vítimas. Ele ficava lá esperando no carro. E aí é que começa toda a parte mais doentia do caso, porque quando o Dean chegava em casa com os garotos, ele embebedava eles, drogava, a ponto deles desmaiarem completamente. Aí então, ele algemava ou amarrava as vítimas, e quando ele não conseguia embebedá-las ou drogá-las, ele agarrava elas à força, despia toda a roupa e amarrava elas numa cama ou numa tábua, que era conhecido como tábua da tortura, que era uma lâmina assim de compensado pendurado na parede e tinha como correntes ou às vezes tinha como cordas para poder amarrar os jovens. E aí então ele abusava sexualmente das vítimas, espancava, torturava elas e depois as matava por estrangulamento ou com um tiro de uma pistola. Os corpos então eles eram enrolados em lonas de plástico e enterrados em um dos 4 lugares que posteriormente o Elmer viria a dizer quais eram, que era um galpão alugado pela família, podia ser também numa praia, em uma floresta e em um lago. E muitas vezes, para que os pais não suspeitassem do desaparecimento das vítimas, o Dean ele forçava as vítimas a telefonar ou a escrever para os seus pais para explicar sobre o sumiço deles. E ele fazia isso para que os pais das vítimas não se preocupassem com a ausência, né, dos filhos e não fossem atrás ou não dessem como um desaparecimento e a polícia começasse a se envolver. E ele também ficou muito conhecido por guardar lembranças. Uma coisa que o FBI, né, depois que estudou toda a mente, montou aquele perfil criminal, ele chama de troféus, que a maioria dos serial killers ou psicopatas, eles, quando das suas vítimas, eles sempre levam uma lembrancinha, um souvenir, digamos assim, para saber de cada uma, né, e no caso dele, ele geralmente pegava chaves, as chaves das suas vítimas. Só que durante anos que cometeu, foram durante 3 anos, né? Foram de 70 a 73, que ele sequestrou e assassinou todas essas suas vítimas, ele mudava frequentemente de endereço. Isso é muito interessante no caso. Porque, de certa forma, ele tinha um certo receio de que ele fosse ser pego. Foi no dia 8 de agosto de 1973 que o 911 recebe uma ligação bastante intrigante de um adolescente falando que havia matado um homem. E esse adolescente era o Elmer. E quando a polícia chega lá, eles encontram uma cena bem peculiar. Estavam 3 adolescentes, 2 rapazes e uma moça sentados assim na calçada. A polícia chega lá, pergunta pra eles quem tinha ligado, o Elmer fala, fui eu que liguei, ele tá lá dentro, os policiais vão, prendem eles e entram dentro da casa. E lá dentro da casa é onde eles encontram o corpo do Dean nu, no chão, a tábua que eu havia falado, né, que era a tábua de tortura, e muitas outras coisas bem doentias, tanto de parte de jogos sadomasoquistas, masoquistas, como de muitos sinais de violência, de muitos sinais de abuso. E quando eles são levados para a delegacia, o David, ele fica calado, ele não fala nada, mas o Elmer, ele fala que ele não precisa nem eles falarem muito, porque ele quer despejar tudo ali, porque ele não aguenta tá guardando aquilo. E é quando ele conta, né, que ele atirou 2 vezes de início no Dean, onde um tiro pegou no ombro e o outro pegou na testa, só que o Dean ainda meio que saiu cambaleando ali de costa, e é quando ele dá mais 3 tiros nas costas dele e ele cai já sem vida ali no chão, e é quando eles chamam a polícia. De início, a polícia não acreditou muito na história que eles contaram, e eles realmente só começaram a acreditar na veracidade da história que o Elmer contava, porque o Elmer levou eles até o local onde eles haviam enterrado mais ou menos 8 corpos, locais onde eles haviam também desovado alguns corpos, tipo como num lago, por exemplo. E foi em 16 de julho de 1974 que o Elmer ele foi condenado
a 6 penas consecutivas de 99 anos, ou seja, prisão perpétua, para cada um dos assassinatos pelos quais ele foi acusado, né? Tendo em vista que ele foi cúmplice de todos eles. Por mais que talvez ele não tenha cometido um ato em si, mas ele foi cúmplice, né? Então ele pegou ali mais ou menos um total de 594 anos. Prisão perpétua, né? Ele apelou pela sua condenação, porém o juiz a manteve. Houve um novo julgamento ali em dezembro de 1978, mais ou menos, onde ele foi julgado novamente e novamente condenado por 6 assassinatos em 27 de junho de 79. Ou seja, ele acabou pegando a mesma pena consecutiva de 99 anos por cada um dos assassinatos. Não adiantou de nada ter recorrido. Mas, né? Aquela coisa. Esperança é a última que morre. E a fiança ali, ela ficou fixada mais ou menos em $100 mil. Os dois foram julgados separadamente, obviamente, por seus papéis nos assassinatos. O David, ele foi levado ao julgamento em 27 de fevereiro de 1975, indiciado ali por 4 assassinatos cometidos entre dezembro de 1970 até junho de 1973, mas ele foi levado a julgamento sendo acusado apenas pelo assassinato de Billy Ray Lawrence, né, de 15 anos, que ocorreu ali em junho de 73. Apesar disso, o advogado do David argumentou que o seu cliente não cometeu nenhum tipo de assassinato. Por mais que ele tivesse atraído as vítimas até o local dos crimes, ele não cometeu o ato, né? E o julgamento ali do David, ele durou mais ou menos cerca de uma semana. O júri deliberou por 90 minutos apenas, até que chegaram ao veredito, né? Onde ele foi sim considerado culpado pelo assassinato de Billy Ray Lawrence em 1975 e foi condenado à prisão perpétua por esse assassinato. E durante o julgamento, quando a sentença foi proferida, ele não mostrou nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de arrependimento, aparentemente, o que leva bastante a crer que talvez ele não tenha sido um mero espectador de todo o circo de horrores que acontecia dentro daquela casa. Já meio que diferente um pouco do Elmer, porque o Elmer é tanto que ele, quando ele fala pra polícia, ele é como se ele quer despejar tudo ali. Olha, eu quero me livrar disso porque eu não tô aguentando carregar o peso de tudo que eu tô sabendo, ou até mesmo de tudo que eu fiz, né? David, ele morreu em 28 de maio de 2020 como consequência do Covid. Olha só que ironia. Acredita-se que o Covid não foi a causa majoritária, mas foi uma causa bem pertinente na causa do óbito oficial. E o Elmer, ele tá cumprindo a sua pena de prisão perpétua até hoje. E o Dean, bom, ele não cumpriu a sua pena terrena, por assim dizer, porque sua vida foi tirada antes disso. Mas é meio complicado você parar para pensar como uma pessoa ela pode ter resquícios de crueldade assim tão frios e calculistas e envolver menores e se envolver com menores. E o mais interessante é que quando você lê relatos sobre as pessoas do convívio dele, fala que ele era um rapaz até que um pouco tímido, calado, meio recluso, mas nunca tinha sido uma pessoa que demonstrasse violência, nunca tinha sido uma pessoa que fosse problemática, nunca tinha dado problema na escola, muito pelo contrário, sempre foi um aluno modelo, sempre foi aquele aluno que tirava boas notas, que era bastante inteligente, porém a única coisa que sempre chamava bastante a atenção dos professores era que ele era muito recluso, muito solitário. Mas tirando isso, não tinha nada de tão preocupante à vista simples. Porque, na verdade, né, o monstro ele se escondia muito mais por trás disso. Porque a máscara social que ele criou foi mais do que perfeita. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham acompanhado até o final do vídeo e que tenham gostado desse caso especial de Halloween. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever. Eu tô vendo, hein, que você ainda não se inscreveu. Corre lá, se inscreve, por favor. Vem ajudar. Deixa aquele likezão maroto, tá? Compartilha esse vídeo em todas as redes sociais pra todo mundo que você conhece, pra poder esse canal, ó, porque o canal é novo. Então eu preciso que o YouTube entenda que vocês estão gostando. Então comenta aqui casos diferentes que vocês querem que eu traga, lendas urbanas, histórias bizarras da cidade de vocês, ou histórias que vocês já ouviram, porque eu pesquiso e comento aqui um pouquinho com vocês. E me segue aqui, ó, na minha rede social, incógnita.oficial, pra gente ter um contato aqui, ó, mais direto. E vai ter 2 vídeos aqui, ó, no final do vídeo pra vocês ir conferir lá, tá? Um deles é o caso dos irmãos Menendez, que tá bem completinho. Então corre lá pra ver.
Mais uma vez, obrigado por me acompanhar até o final. Um abraço do meu lugar do mundo e tchau!